Band Eleições Regional 2012. Estamos entrevistando nessa série os candidatos às prefeituras das nossas cidades da região metropolitana de Campinas. E nesse domingo chegou a vez de falarmos sobre Hortolândia, município sensacional que cresceu demais em termos de população, em termos de arrecadação, e por isso vem exigindo de quem administra, esforço concentrado para poder atualizar tudo que o serviço público tem que fazer em razão da crescente importância do município. E hoje, por ordem de sorteio, vai ser o primeiro entrevistado como candidato à Prefeitura de Hortolândia, o candidato do PSOL e da coligação PSOL-PSTU, que se chama Alternativa Socialista Hortolândia para os Trabalhadores, PSTU-PSOL. É o candidato Fernando Ladeia. Candidato, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia a vocês da Band aqui que estão organizando. É uma pena que nós não tenhamos um debate frente a frente com os outros candidatos, mas eu acho que essa entrevista na televisão vai poder ajudar a população a definir o próximo prefeito de Hortolândia. Muito bem. Rose Guglielminetti, muito bom dia. Depois do bom dia, a primeira pergunta ao candidato. Bom dia, Zé Naldo. Bom dia, candidato. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, primeira pergunta que eu faço na sua coligação Hortolândia para Trabalhadores, né? Qual que é a avaliação que o PSOL faz em relação ao discurso socialista que vocês têm, mas que não consegue aderir, né, ou ter essa adesão junto às urnas na hora do voto? Por que o trabalhador não compra o projeto do PSOL? Então, Hortolândia, historicamente, sempre votou pelo voto da esquerda, né? Tanto que em todas as eleições anteriores, o PT ganhou as eleições a nível estadual, a nível nacional. Hortolândia sempre teve um histórico de voto nos trabalhadores. É uma pena que o PT tenha desviado do caminho socialista, né? O PT traiu a classe trabalhadora. O PT hoje apresenta um candidato que tem condenação na justiça, né? E nós sabemos que nós podemos chegar nesse momento e apresentar uma candidatura limpa, uma candidatura voltada para a ideia dos trabalhadores, porque Hortolândia cresceu mesmo, mas cresceu apenas na arrecadação, não cresceu no bolso dos trabalhadores. Se você pega o PIB per capita hoje da cidade, não reflete diretamente no salário do trabalhador. E quando a gente coloca Alternativa Socialista Hortolândia para os trabalhadores, é exatamente para fazer esse desenvolvimento, para trazer o desenvolvimento para a população e não só para as empresas que vêm explorar na cidade. O município de Hortolândia tem recebido tantas indústrias, né? Bombardier, tanta coisa que a gente fica impressionado até. E eu pergunto ao senhor, tem mão de obra local? Tem preparação para essa mão de obra? Essas empresas que estão chegando lá, estão conseguindo mão de obra no mercado, tem que trazer gente de fora? Como é que o senhor vê esse crescimento de oportunidades para trabalho em Hortolândia versus falta de mão de obra especializada? Para vocês terem uma ideia, a maioria dos trabalhadores das grandes empresas em Hortolândia são de fora. Vêm de São Paulo pela Bandeirantes, saem de Campinas. Hortolândia cresceu não por incentivo da prefeitura. Hortolândia cresceu que é mais próximo você morar em Hortolândia ou você desenvolver uma indústria em Hortolândia, é mais próximo do centro de Campinas do que muitos bairros periféricos de Campinas. Então, essas empresas optaram por Hortolândia não porque havia um desenvolvimento econômico por parte da prefeitura, mas sim porque era estratégico com relação a Viracopos, estratégico com relação às grandes rodovias na região, Anhanguera e Bandeirantes, e era mais próximo do centro de Campinas. Então, o senhor está me dizendo que Hortolândia ele não tem pessoal capacitado para ser absorvido por essa indústria que chegou lá, e então os moradores não foram beneficiados, é isso? Então, houve uma política de trazer essas empresas através da isenção de impostos. Isso, né? incentivos fiscais. Mas não houve uma criação de cursos técnicos capazes de suprir a necessidade de mão de obra nessas empresas. Né? Você tem um dos maiores produtores de remédio genérico na cidade e não tem um curso técnico em química. Né? Não adianta só colocar o técnico em informática, como tem a Fundação Paula Souza e agora está sendo instalado o Instituto Federal. Eu dou aula em uma das salas do Instituto Federal.
né? Uma não, em duas. No técnico em informática e o técnico em mecânica do Instituto Federal. Eu sou professor de sociologia e dou sociologia, porque o Estado faz a base comum para esses alunos. Só que uma IBM hoje não contrata mais só porque é técnico em informática. A IBM hoje é uma prestadora de serviço que contrata quem tem fluência em inglês e espanhol, né? Então, e isso não foi investido na cidade. Então, qual o papel da prefeitura nessa questão de geração de emprego para os moradores de Hortolândia? O papel da prefeitura é criar cursos que realmente as empresas necessitem, né? E no programa de governo do senhor tem isso tudo programado, criação de cursos? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque eu estou dizendo como, porque a Hortolândia estava atraindo algumas faculdades federais, alguma coisa no sentido. Chegaram até a Hortolândia, como é que está? O que foi instalado lá foi o Instituto Federal. Tanto que eu falei que eu dou aula pelo Estado no Instituto Federal, nessas salas de informática e mecânica, né? Só que, assim, a gente precisa investir fortemente na formação do cidadão, porque Hortolândia cresceu, né? Tem um PIB altíssimo, mas isso não reflete a realidade dos moradores, né? Os moradores de Hortolândia ainda saem para Campinas para trabalhar nos setores de serviço. Se você for andar num shopping center em Campinas, né, a maioria das lojas tem moradores de Hortolândia trabalhando, né? Nas residências em Campinas, a maioria de quem trabalha no setor de serviços em Campinas são moradores de Hortolândia, né? Nós temos até um problema de fluxo de saída na cidade, de mobilidade urbana, porque nos horários de entrada e saída, ninguém entra e ninguém sai, porque são campineiros tentando sair da cidade e hortolandenses tentando voltar no final da tarde. E assim acontece de manhã o inverso. Tem algum projeto viário para resolver esse problema de trânsito? Porque o centro também de Hortolândia também já está completamente tomado por veículos, né? Então, o centro de Hortolândia fizeram uma grande, eu diria, em termos de mobilidade urbana, foi uma grande burrice autorizar um shopping no centro da cidade. Nenhuma cidade abre um shopping no centro. Geralmente você abre shopping próximo à rodovia, né? Se esse shopping fosse instalado próximo à rodovia SP-101, isso viria gente de Montemor gastar em Hortolândia e você conseguiria gerar renda na cidade, né? Mas colocaram no centro da cidade, em uma área de preservação, canalizaram o rio no centro da cidade para que o shopping ficasse próximo a esse rio e não tivessem que ser respeitadas as distâncias, né, previstas no Código Ambiental, né? Então, Hortolândia, para você ter uma ideia, é a única cidade que você sai do shopping, você sai de frente com um pesqueiro, né? Porque ali brota água. Eu acho que o shopping não vai cair porque a nossa tecnologia já permite construção em cima d'água. Mas foi uma grande burrice autorizar um shopping no centro da cidade. Qual é o seu projeto viário para tentar desafogar esse caso eleito no centro e mesmo para as rodovias ali? Primeiro que a gente precisa voltar naquela questão do empregado, né? Nós precisamos capacitar a população para que assuma postos dentro da cidade, para que não precisem entrar e sair. Segundo, que nós precisamos dar um jeito de desafogar a região central, né? Ou transformar a região central num grande calçadão, criando marginais próximos do rio, né? Já que canalizaram, né? E transformar aquela região num grande bosque de preservação. Aquilo é uma área de alagamento. Não alagou até agora porque não choveu. Nós estamos há mais de 40 dias sem chuva, né? Mas chegou agora, né? Durante esse final de semana ainda chegou um pouquinho, graças a Deus, né? Então, mas é por isso que não alagou até agora, porque vai alagar mesmo com a obra que fizeram. Canalizaram o rio, investiram mais de 40 milhões em concreto, ao invés de transformar numa área de preservação, né? E vai continuar tendo enchente, né? O bairro da cidade, o centro da cidade chama Remanso. Remanso significa água que volta. A água ali não é da água que desce. Eles construíram bolsões, Jaque 1 e Jaque 2, para tentar reter a água, mas aquela água é da água que volta, é o remanso. Ali a água ela começa a encher de baixo para cima e não de cima para baixo. Bom, candidato, é claro que apenas abordamos uma faceta do seu programa de governo, foi o que foi possível em 10 minutos, né? Mas muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui na Band. Boa sorte nas eleições, viu? Obrigado. Conversamos com o Fernando Ladeia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conversar com o segundo, mais um candidato por sorteio escolhido aqui para falar conosco. Até já.
Estamos de volta, Band Eleições 2012, hoje entrevistando os candidatos à prefeitura da cidade de Hortolândia. E por sorteio, é hora de nós entrevistarmos agora o candidato que não tem coligação, é do PSD, Walter Bernardo. Candidato Walter Bernardo, bom dia, obrigado pela presença por aqui. Bom dia, é um grande prazer estar hoje aqui, exatamente nessa rede importante que nós temos de comunicação, para levar uma mensagem à nossa população que está ansiosa exatamente para tomar uma decisão no dia 7 de outubro. Rose Guglielminetti, sua pergunta ao candidato Walter. Bom dia, candidato. Bom, o senhor já foi vereador, né, por 3 mandatos na cidade e vice-prefeito por 2 mandatos também. Não, um só com o Padovani, né? Mas as pesquisas apontam o senhor quase nos últimos lugares. A que o senhor atribui a essa pesquisa? O senhor acha que ela retrata a realidade ou o senhor acha que não? Não, essa pesquisa não retrata a realidade. Hortolândia nós temos por volta de 60% ainda da população que não tomaram nenhuma decisão. Porque a população tem certeza que ela não vota nem no A e nem no B. E eu sou a opção mais interessante para a cidade de Hortolândia hoje. E por que o senhor é a opção mais interessante? Dado a minha história de 54 anos morando no mesmo endereço em Hortolândia. Fui vereador por 3 mandatos e fui vice-prefeito. E sempre tive uma ligação muito estreita com a população, principalmente a população mais carente. É por isso que fui eleito 3 vezes vereador, 1 vez vice-prefeito. Então, hoje eu sou a opção. Candidato, eu estou ficando feliz em conversar ultimamente com pessoas de Hortolândia, porque não se fala tanto mais como falávamos sobre o presídio, né, que existe lá, presídio Campinas Hortolândia. Esse presídio deixou de ser problema mesmo, que ninguém mais coloca como plano de governo, está tudo bem, antes era um problemaço, agora parece que está resolvido ou não? Olha, o problema do presídio é algo que existe na cidade e nós temos que conviver com ele. É claro que nós temos que buscar, a nível de governo de estado, uma compensação pelo desgaste que nós temos. Hoje o presídio realmente nos traz N problemas para a cidade, mas o presídio deixou de ser uma grande prioridade porque a população até ao longo do tempo, ela acabou até se adaptando. Aprendeu a conviver. Então, hoje nós temos lá seres humanos também. Então, nós vamos ter que conviver com isso e é uma coisa que não muda. O que nós precisamos é que o governo do estado realmente esteja pronto para nos dar uma compensação com relação à saúde e segurança. O maior problema é a saúde hoje em Hortolândia. Qual é o maior problema, na sua opinião, em Hortolândia, na cidade? Na minha opinião, hoje, Hortolândia realmente é a saúde. Nós vamos ter que fazer uma gestão muito firme em cima da saúde a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Porque hoje nós temos pessoas morrendo na fila esperando ser atendido. Agora, então, por que a prefeitura não tem investido o suficiente? Onde está o problema? Onde está o gargalo? Olha, é isto que hoje a população está realmente revoltada. Porque não existe uma prioridade. O governo que hoje está instalado em Hortolândia, realmente, ele não atende às principais necessidades de um povo, que é um povo bastante carente. Hortolândia é uma cidade que tem N problemas e a saúde hoje ela está doente. E eu quero, e o governo do PSD, lá em Hortolândia, nós vamos investir pesadamente na saúde. Mas o programa do governo estadual, porque nós tivemos uma inserção de 25 milhões de brasileiros que saíram da classe D e foram para a classe C. Isso não se refletiu em Hortolândia? Não, a gente sabe que Hortolândia, de fato, tem uma população um pouco mais carente, mas não se refletiu, eles não conseguiram fazer essa inserção? Hortolândia é uma cidade que tem um bolsão de problemas muito grande. Nós temos um bolsão de pessoas bastante carentes em Hortolândia. Então, tudo aquilo que houve, que se vê nos noticiários a nível nacional, Hortolândia não teve esse mesmo resultado. Hortolândia realmente precisa de muito empenho, de muito trabalho, porque Hortolândia ainda carece de muito investimento. E onde o senhor vai buscar dinheiro, por exemplo? O senhor fala que carece de investimento. Então, a população, ela continua pobre, ela precisa de emprego. Como fazer para gerar emprego? Precisa de educação, precisa de escola. Onde o senhor vai buscar dinheiro e quais são os seus projetos, principalmente para a área de educação? Área de educação. Na área de educação, nós vamos buscar recurso internamente. Hortolândia é uma cidade que detém um orçamento hoje de 700 milhões. É um bom orçamento. É um ótimo orçamento e, se bem trabalhado, nós vamos realmente conseguir dar a resposta para a saúde e para a educação, que é principalmente a educação. Nós queremos fazer uma economia assim muito grande dentro do próprio governo. Essa economia cortar gasto, e aí entra corte de todos os níveis, desde gasolina, viagem, prédios alugados.
Porque hoje Hortolândia é uma cidade rica como Hortolândia, como a mídia está sempre comentando, né? Mas é uma cidade muito pobre em benefícios. Então hoje não temos um equilíbrio. É uma cidade que cresceu muito, inchou, mas não desenvolveu. Ela foi o paraíso da especulação imobiliária, e está sendo ainda, só que a população ficou para trás. Então nós vamos ter que ter a coragem agora de realmente voltar um governo para a população, principalmente aquela mais carente. Candidato, cresceu muito, mais de 200 mil habitantes, uma cidade com sérios problemas. E o transporte, né? A gente sabe que tem problemas até de viários para ônibus, para carro, tem a ponte estaiada agora que é motivo de tanta contestação, mas para alguma coisa ela vai servir, né? Enfim, transporte público, viário público, como é que o seu programa de governo prevê Hortolândia? Houve uma preocupação no governo que hoje está instalado em Hortolândia de permitir a especulação imobiliária. Mas em contrapartida não se preocuparam com o transporte, principalmente o transporte. Hoje a nossa cidade não é integrada. Hoje é mais fácil eu estar na região do Amanda, vir para Campinas, do que ir para o centro da cidade. E quando você vai para o ponto, você fica 2, 3 horas esperando. Então nós não temos uma integração. A nossa malha viária é péssima, é ruim. Aliás, nunca foi feito nada. Então hoje nós não temos uma obra em Hortolândia da nossa municipalidade, custeada pelos nossos cofres públicos. Então Hortolândia está estagnada. Então, com esse crescimento que houve, permitido ser esse grande inchaço que eu digo, então a nossa qualidade de vida caiu bastante em função disso. Que hoje você tem problemas em Hortolândia que vai ser pior do que os problemas de São Paulo. E aí é o trânsito. Quando o senhor fala da especulação imobiliária, cresceram o quê? Bairros classe média ou bairros populares? Só bairros populares. E aí a demanda para a saúde, a demanda para a escola aumentou e bastante. É por isso que hoje nós temos um hospital que foi construído com verbas do município. Nós fizemos de 2000, 2004, nós fizemos um hospital em Hortolândia. Aliás, o primeiro hospital. Só que foi um hospital pequeno com 60 leitos. Só que a população de lá para cá praticamente dobrou, e o governo atual não aumentou um leito sequer. Olha o absurdo. Então hoje se congestionou de tal forma que hoje morrem pessoas na fila, porque fica 2, 3 horas para ser atendido. Mas qual que é a opinião do senhor? Porque a saúde está numa crise em todos os municípios. Sim. E parte da população de Hortolândia vem justamente para Campinas para buscar atendimento, já que não consegue em Hortolândia. Caso eleito prefeito, o senhor faria um plano compartilhado, pagaria esse custeio para Campinas desses pacientes que utilizam o serviço de saúde aqui? Porque nós recebemos a Padre Anchieta ali, os pacientes, a maioria é de Hortolândia. Nós temos que fazer sim uma parceria. Eu acho que é justo hoje a Hortolândia até contribuir com os gastos. Porque Campinas hoje tem realmente recebido, né, muitos pacientes de Hortolândia e tem dado assim, uma resposta. Agora, em compensação, o nosso povo também trabalha em Campinas e produz também em Campinas, né? Então existe até uma compensação já. O que nós queremos realmente é integrar isso para que realmente a população tenha um atendimento ou na região metropolitana, mas de preferência sendo atendido na própria cidade de Hortolândia. Candidato, para fechar, nós estamos terminando, o senhor disse que não foi feito nada em Hortolândia no sistema viário, mas o senhor foi vereador durante 3 mandatos, isso dá 12 anos, e foi vice-prefeito durante mais 4. Nem nessa época foi feito nada, e por quê? Olha, no governo, quando eu fui vereador de 97 a 2000, nós ficamos centralizados na água. Hortolândia é uma cidade que não tinha água e nem escola. Foi um grande problema. E naquele momento, eu era o presidente da Câmara, eu que assinei, inclusive, nós que comandamos toda aquela concessão para a Sabesp. Resolvemos o problema da água e resolvemos o problema da escola, que naquele momento. Agora, com relação ao plano viário, ele estava em estudo quando nós fomos substituídos pelo governo do PT de hoje, e que de lá para cá ficou estagnado, não se fez nada, não se avançou. É claro que lá atrás nós tínhamos um tamanho da cidade. Problemas de trânsito nós não tínhamos naquela época. Agora, hoje a coisa se agravou e bastante. Candidato Walter Bernardo, candidato pelo PSD, nós agradecemos a sua presença aqui e desejamos boa sorte nas próximas eleições. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero aproveitar esses momentos finais para dizer para o nosso eleitor: você que não vota nem no A e nem no B, eu sou a opção e quero estar com você nessa grande virada. Hortolândia precisa de mudança e nós devemos fazer a grande mudança que Hortolândia precisa.
até o dia da vitória, se Deus quiser. Vamos voltar já, depois do intervalo, com o terceiro candidato à prefeitura da cidade de Hortolândia. Até já. Estamos de volta, Band Eleições 2012. Bom, saudação toda especial à Hortolândia, porque hoje é o dia de Hortolândia estar presente aqui com os seus candidatos. O terceiro candidato à prefeitura de Hortolândia é o Aparecido Pascoal, ou simplesmente Pascoal, como ele é conhecido. Não tem partido coligado, ele está conosco aqui. Pascoal, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Rosico Glaminete, que está o candidato Pascoal, sua pergunta. Candidato, bom dia. O senhor já foi candidato outras vezes a prefeito, o vereador, né? Já disputou eleições. O senhor está em terceiro lugar nas pesquisas. O senhor acha que tem condições ainda de virar nessas semanas que faltam? Qual que é a sua avaliação? Eu tenho certeza que é possível e a eleição será virada nesses últimos 15 dias, né? Até porque hoje eu tenho a melhor proposta para a Hortolândia, para a saúde, para a educação, para a geração de empregos, né? Para o transporte público e para o lazer de Hortolândia. O que a gente percebe é que esses candidatos que estão em primeiro lugar, ele não tem proposta para Hortolândia. E, além disso, ele está com uma prisão preventiva dele decretada pelo GAECO de 2007. Então, eu tenho certeza que a população de Hortolândia não vai votar no candidato que está com a sua prisão preventiva decretada por falcatrua, por maracutaia, que foi feito em processo licitatório. Isso está comprovado pelo GAECO, na realidade, que ele, na realidade, agiu de maneira irregular, de uma maneira criminosa. Então, eu tenho certeza que o eleitor não estará votando nesse candidato. Agora, por que o senhor acha que o eleitor, mesmo com esses fatos conhecidos pela cidade, ainda poderia despejar votos nesses candidatos que estão em primeiro lugar? Na realidade, o eleitor não sabe desse fato, coitado, porque agora que ele vai começar a tomar conhecimento desses fatos. Até então, ele não tinha a mínima noção desses fatos. Até porque nós somos uma cidade de dormitório, no qual o coitado do nosso trabalhador, ele se desloca de Hortolândia todo dia 5, 5h30 da manhã para Campinas, e ele só volta às 8 horas da noite. Então ele não tem acesso a esse tipo de informação. E até porque isso também não saiu na imprensa. Isso está, na realidade, na segunda vara criminal do cartório de Hortolândia. Então eu tenho certeza que quando o eleitor começar a tomar conhecimento desse fato, ele vai mudar o voto. Eu tenho certeza que o eleitor é consciente e ele vai votar em candidato ficha limpa, não em candidato ficha suja. Bom, só lembrando que se é de 2007 ainda não aconteceu nada, porque não pôde acontecer nada, eu acredito nisso, mas em todo caso a gente vai procurar depois esclarecer mais. Mas, candidato, o senhor recentemente numa entrevista disse que vai colocar para fora todos os assessores vagabundos. Tem muito assessor vagabundo lá? Hoje a cidade de Hortolândia, ela tem mais de 600 assessores políticos em Hortolândia. Só para vocês terem um sentimento, nós temos mais assessores políticos em Hortolândia que a cidade de Campinas. Né? Eu fiz um estudo, nos últimos 16 anos em Hortolândia foi gasto 329 milhões de reais com assessores políticos na cidade. E nesse período de 16 anos também, nós não gastamos mais que 350 milhões de investimento do dinheiro público dentro da cidade de Hortolândia. Então nós precisamos acabar com isso, nós precisamos respeitar o dinheiro público de Hortolândia. Não é possível você ficar com mais de 600 assessores políticos em Hortolândia, onde basicamente ele só vai receber o lerite dele no final do mês. Se eleito prefeito, o senhor teria quantos assessores? Eu quero trabalhar no máximo com 4 assessores técnicos para cada secretário. São quantas secretarias? 19? Hoje em Hortolândia você tem por volta de 18, 19 secretarias, que você não tem necessidade de todo esse número grande. O senhor reduziria também? Vou reduzir o número de secretarias. Quais secretarias o senhor extinguiria? Hoje você tem uma série de secretarias que foram feitas lá que ela não tem, mas você tem que ter a Secretaria de Saúde, você tem que ter a Secretaria de Obras, a Secretaria de Finanças, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Comércio em Hortolândia. Basicamente são essas as grandes secretarias que você... e a Secretaria de Transporte também. Né? Você não tem necessidade de você criar 19 secretarias. Isso é para fazer cabide de emprego e é para usar mal o dinheiro público da cidade. Então, o que a gente precisa é reduzir o número de secretarias e eu quero colocar, no máximo, 4 assessores técnicos para cada secretário. Todos eles com nível universitário, para justamente eles dar uma assessoria técnica ao secretário. Nas suas andanças por Hortolândia, conversando com o eleitor, qual é hoje o maior problema de Hortolândia? O senhor fala assim, esse problema, de fato, precisa ser resolvido urgentemente para a cidade. Você tem 2 problemas gravíssimos em Hortolândia. O primeiro deles é a saúde de Hortolândia. A saúde de Hortolândia hoje ela é uma saúde doente em Hortolândia.
Hoje, para você conseguir uma ressonância magnética no município, chega a demorar de 4 a 5 anos. Para você hoje poder obter uma consulta com um médico especialista em Hortolândia hoje, você demora de 4 a 5 meses. Hoje você vai nos postos de saúde e você não tem um medicamento que é receitado àquele paciente que necessita do medicamento porque ele não tem condições de comprar. Então a saúde hoje ela é essencial, você tem que entrar na cidade resolvendo a questão da saúde. E uma outra coisa em Hortolândia é a segurança do hortolandense. Hoje nós nos sentimos em Hortolândia sem um mínimo de segurança. Nós somos hoje considerados a cidade com o maior número de roubo de veículos de toda a região metropolitana de Campinas. E a que o senhor atribui a isso? Os ladrões estão indo para lá, eles estão lá, a população, aumentou o número de população, tem mais carros? Hoje nós somos a cidade que mais cresce na cidade da região metropolitana de Campinas. Nós temos uma densidade demográfica hoje em Hortolândia de quase 3.500 pessoas por quilômetro quadrado. Enquanto Campinas está no patamar de 700 e poucas pessoas, nós estamos com 3.000 e poucas pessoas, né? Nós temos o maior índice hoje de gravidez precoce aí de Hortolândia, na faixa da mulher dos 14 aos 18 anos de idade. Então, a cidade cresceu de uma maneira muito rápida. Desordenada? Desordenada, sem mínimo de planejamento. Então, nós precisamos planejar a cidade de Hortolândia. Ela não está uma cidade planejada. E qual é o seu projeto para reduzir a densidade e principalmente trabalhar com a gravidez entre as adolescentes? Você precisa, primeiramente, você trabalhar no aspecto educacional. Você tem que investir muito na educação de Hortolândia, na qualificação da nossa mão de obra, principalmente. Hoje nós somos uma cidade dormitória onde o hortolandense não tem o direito de trabalhar na sua cidade. Ele vem trabalhar em Campinas. As mulheres basicamente trabalham no comércio de Campinas ou a empregada doméstica em Campinas. Os homens trabalham no comércio ou ele trabalha na construção civil. E nós somos um dos maiores parques industriais das 19 cidades da região metropolitana de Campinas. A gente volta a falar, com todas essas indústrias que se instalaram lá, a mão de obra está vindo toda de fora? Não tem ninguém de Hortolândia? Ou que veio de fora e já está morando em Hortolândia, pelo menos? Não, você não tem isso. Você tem um contraste em Hortolândia muito grande. Basta você ficar no trevo da cidade de Hortolândia todos os dias de manhã, você vai ter uma percepção dos ônibus fretados chegando em Hortolândia, as pessoas bem acomodadas nos ônibus com ar-condicionado e o nosso povo, tadinho, saindo naqueles ônibus superlotados de Hortolândia, vindo para Campinas. Os carrinhos, todos os 1.000 dos nossos trabalhadores vindo para Campinas para a construção civil e as pessoas chegando com os carros de últimos tipos para trabalhar nas nossas indústrias. Então, nós temos um contraste muito grande. Enquanto a gente não fizer a qualificação e a requalificação da mão de obra adulta em Hortolândia, a gente vai continuar sofrendo com isso. Hoje você pega em Hortolândia, para você entrar e sair da cidade, é uma loucura. Você chega a demorar hoje, para você sair de Hortolândia e chegar em Campinas, 1h30. Porque o trânsito está insuportável, porque é um fluxo de gente chegando na cidade e outro fluxo de gente saindo de Hortolândia. E o corredor metropolitano que o governo do estado colocou, não resolveu? Não tem, porque você tem um corredor metropolitano que ele não é um corredor metropolitano, ele é basicamente só uma avenida que foi criada em Hortolândia, que é a Avenida Olivo Francisquini, é só uma avenida. Entendi. Por exemplo, hoje que nós precisaríamos estar investindo num anel que circundando a cidade, para fazer a integração do bairro, o prefeito atual resolve investir numa ponte estaiada, gastando 64 milhões de reais nossos do município. O senhor faria o quê, ao invés da ponte estaiada? Um anel viário na cidade. Um anel viário. Um anel viário. Que teria uma ponte, mas não a estaiada. Não, você não tem necessidade, porque essa ponte estaiada, ela vai na realidade cortar um córrego que nós temos, que é o Rio Jacuba, que ele tem no máximo de margem uma outra 5 metros. Entendi. Então, na realidade, é um córrego. Para que você fazer uma ponte estaiada numa cidade, gastar 64 milhões de dinheiro público, sendo que você tem prioridade na saúde, você tem prioridade na segurança, você tem prioridade no transporte público, você necessita de gerar educação para o povo de Hortolândia, principalmente na qualificação de mão de obra, você precisa gerar emprego e o povo precisa de lazer. Esse dinheiro era muito bem gasto, na realidade, no quê? Na saúde, na segurança do nosso povo, não numa ponte estaiada. Entendi. Bom, candidato, estamos no finalzinho do seu tempo aqui. Eu queria que o senhor destacasse alguma coisa que nós não perguntamos e que é importante para o seu programa de governo, por favor. Olha, na realidade, eu queria falar para o povo de Hortolândia, eu, prefeito de Hortolândia, eu vou equacionar 5 itens na cidade de Hortolândia. O primeiro item seria a saúde do hortolandense. O segundo item é a segurança. Eu quero dar tranquilidade para as famílias hortolandenses. Eu quero equacionar a questão da educação, qualificando o povo de Hortolândia e a geração de emprego. E quero resolver o problema de lazer, que nós não temos lazer em Hortolândia. E peço aos hortolandenses uma coisa: não vote em candidato ficha suja. Não dê um voto por um candidato que tem sua prisão preventiva decretada. Vote em candidato ficha limpa.
Aquele eleitor que achar que o Pascoal não é merecedor do voto, não tem problema, mas vote no candidato ficha limpa. Nós necessitamos de ter pessoas dignas, honestas na política. Vamos eliminar os fichas sujas da política da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Obrigado, candidato Pascoal. Boa sorte para o senhor. Agradecemos a sua presença, viu? Obrigado. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Só um segundinho. Vamos ao intervalo e já voltamos. Band Eleições 2012, Regional, hoje Hortolândia. Estamos de volta neste domingo, entrevistando os candidatos à prefeitura da cidade de Hortolândia. Já entrevistamos 3, agora o 4º candidato, que é Antônio Meira, ou simplesmente Meira, como ele está sendo trabalhado politicamente na cidade. Candidato Meira, bom dia. Obrigado por ter vindo. Bom dia. Eu que agradeço e parabenizo a Band Campinas pela oportunidade que dá aos candidatos de apresentar as propostas e agradeço a população da cidade de Hortolândia que está nos assistindo e que tem recebido as nossas propostas na cidade. Lembrando que o candidato Meira, vocês já viram aí, é da coligação Hortolândia daqui para melhor, que reúne 10 partidos. Rose Guglielminetti, sua pergunta ao candidato. Bom dia, candidato. Bom, os seus adversários que nós entrevistamos antes, um deles colocou que o senhor tem uma prisão preventiva decretada em 2007 por um caso de corrupção na prefeitura. Eu gostaria que o senhor comentasse, falasse sobre essa acusação do candidato anterior. Essa é uma denúncia que não existe. Eu nunca fui condenado a nenhum processo criminal. A minha ficha é limpa e este ano os candidatos ficha suja não conseguem o registro da candidatura. A acusação ela é leviana. Nunca houve nenhum decreto de prisão em relação à minha pessoa. Então, ele mentiu, né? Ele mentiu, é isso? Não existe esse processo, porque ele falou que está na justiça o processo. Ele mentiu, ele não falou a verdade. Uhum. Agora, em relação ao caso Sanasa, em Hortolândia, quando o caso Sanasa aqui em Campinas estourou, o GAECO apontou algumas cidades que tinham empresas, eram as mesmas empresas que prestavam serviço na Sanasa e que também tinha em outras prefeituras. E Hortolândia tinha uma das empresas apontadas pelo GAECO. Qual que foi a providência que vocês tomaram em relação a essa empresa? O Ministério Público ele tem a função da investigação e o município de Hortolândia teve a investigação e também teve todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, o município de Hortolândia não tem nenhum envolvimento com fraude, com licitação fraudulenta. Vocês romperam o contrato com a empresa ou não? Não, o contrato ao final, a prefeitura não fez a renovação, não haveria necessidade da renovação, mas o contrato era legal e inclusive aprovado pelo Tribunal de Contas. Candidato, o senhor está no governo Perugini desde o começo dele, passou por inúmeras secretarias, muitas. Eu pergunto ao senhor o seguinte: primeiro, por que o senhor mudou tanto de secretarias? E a segunda pergunta em cima desta mesma é em qual atividade delas, já que são tão diferentes, o senhor achou que teve melhor desempenho ou gostou mais? Eu passei por várias secretarias a pedido do prefeito Ângelo Perugini. Cada necessidade ele me indicava para trabalhar atendendo a nossa população e atendendo o nosso mandato, que é bem avaliado pelos moradores da nossa cidade. As duas secretarias que eu me identifiquei mais foi a Secretaria de Obras, que eu pude desenvolver o plano de asfalto junto com o prefeito Ângelo Perugini e deixar a cidade 100% pavimentada. E também a Secretaria de Finanças, que nós conseguimos uma grande evolução no nosso orçamento com a atração das empresas, que gerou para o nosso município emprego e renda. Essa evolução hoje está em 700 milhões, é isso? Em torno, um pouco menos de 700 milhões o nosso orçamento. E estava em quanto? 178 milhões. 178, né? Candidato, a grande reclamação do povo de Hortolândia tem a questão da saúde, né, que que pega e que faz o povo sofrer, mas também a questão viária. O trânsito piorou nos últimos anos. Qual que é a proposta do senhor para essas duas áreas, para reduzir o período de espera para consulta, para exames e também para o plano viário na cidade, que hoje virou um inferno, para quem tenta entrar e para quem tenta sair de Hortolândia? Tá certo. O município de Hortolândia,
que iniciou o governo municipal em 93 até o final de 2004, nenhuma unidade de saúde foi construída. O PT reestruturou, construiu unidades de saúde distribuídas para toda a nossa cidade. E agora nós temos que dar o segundo passo, que é a contratação de médicos, colocar exames à disposição da população no espaço de tempo mais curto, e também nós queremos, o ano que vem, fazer a entrega do medicamento de uso contínuo em domicílio. Nós vamos trocar a fila do posto de saúde pelo conforto do lar do paciente. É possível isso com logística? Porque o que se coloca é que as cidades, os bairros não se conversam entre si. A Hortolândia ela não é uma cidade integrada. Por exemplo, Amanda estaria mais próximo de Campinas e toda a população, ela vê mais Campinas como a cidade sede do que a própria Hortolândia. Não, o Jardim Amanda é mais próximo da região central mesmo, e existe essa possibilidade da integração, sim. Física, estou falando da população mesmo recorrer a outra cidade. Sim, a questão do transporte, nós estamos fazendo uma remodelação do transporte, porque nós herdamos um contrato assinado em 97 e um contrato com a duração de 15 anos. Este contrato não previu o crescimento da cidade e o aumento da população. Eu diria que foi um governo irresponsável. Mas agora este contrato venceu e nós fizemos uma nova licitação e que nesta nova licitação o contrato permite que a cidade de Hortolândia poderá ter mais linhas, ter o trajeto mais curto e um atendimento com mais qualidade para a população. Então nós vamos conseguir garantir a integração da nossa cidade, entre os bairros e a região central. E mais, o ano que vem nós queremos que a prefeitura comece a pagar parte da passagem. A prefeitura vai subsidiar. E no nosso governo, a passagem será a R$1. Mas aí você vai subsidiar para deficiente idoso ou para toda a população? Para toda a população, transporte público municipal. E onde você vai buscar dinheiro para isso, para subsidiar? A cidade de Hortolândia tinha 70% das ruas sem pavimentação asfáltica no início do governo petista na nossa cidade. E agora a cidade está ficando 100% pavimentada. A partir do ano que vem, a prefeitura não terá mais essa despesa com asfalto. Então, nós podemos investir na melhoria do transporte coletivo municipal, porque investindo no transporte, nós vamos estar criando oportunidades de emprego na nossa cidade, fortalecendo o comércio e também gerando renda para o nosso município. Candidato, esse contrato novo de transporte com a empresa Lira, né? E é curioso que no contrato anterior falava-se em 5 linhas, é um negócio absurdo. Depois passou para 14 agora. De quantos anos é esse contrato novo? Porque não para de crescer Hortolândia. Se ficarmos engessados agora com 14, nem sei se 14 são suficientes, mas e o crescimento? Esse contrato prevê? Sim, o contrato prevê o crescimento, sim. O contrato antigo tinha uma duração de 15 anos e então não tinha o planejamento, não foi planejado o crescimento da cidade. Por isso, a nossa população sofreu durante esses 15 anos com o transporte coletivo da cidade. Agora, o próximo contrato está previsto, né, está planejado o crescimento da nossa cidade. A nossa cidade não tem um espaço geográfico muito grande, então as 15 linhas serão suficientes para atender toda a demanda que a nossa população vai ter durante os próximos 15 anos. Eu queria que o senhor falasse também, candidato, porque na mesma linha de que antecessores aqui no programa falaram, Hortolândia, segundo seus concorrentes, tem muitos comissionados, em torno de 600 comissionados. Eu queria que o senhor confirmasse esse número também e o que o senhor vai fazer com os comissionados na sua administração se o senhor vencer a eleição. Olha, eu não sei de onde os nossos adversários tiraram aqui esse número de 600, até porque a questão dos comissionados nós temos sido acompanhado pela Justiça da cidade. O número de comissionados na nossa cidade é em torno de 150 comissionados, o que nós entendemos ser necessário para que todos os projetos sejam desenvolvidos e também todos os cargos de gestão, né, possa ser desenvolvidos através dos 150 funcionários comissionados que temos. Não existe 600 funcionários comissionados na Prefeitura de Hortolândia. Então o senhor vai manter como está. Temos um minuto só, Rose. Então, deixa. Candidato, alguma coisa do seu programa de governo que o senhor queira colocar nesse minuto final da sua participação, por favor? Eu quero colocar para a população da cidade de Hortolândia que nós queremos investir na educação de tempo integral. Nós queremos investir na capacitação dos profissionais da nossa cidade
Porque nós vamos continuar lutando para que Hortolândia tenha desenvolvimento econômico, para que Hortolândia tenha desenvolvimento social, e nós queremos que a nossa população possa crescer junto com a cidade de Hortolândia. E é para isso que eu quero ser prefeito e peço aqui o seu voto. No dia 7 de outubro, votem no 13, votem no Meira, porque você estará votando no crescimento, no avanço da nossa cidade. Obrigado, candidato. Vamos ao intervalo e depois, na volta, já estaremos entrevistando o 5º candidato e o último candidato à Prefeitura de Hortolândia. Até já. Estamos de volta e chegamos agora a entrevistar o último candidato por sorteio definido aqui no Band Eleições. Vamos falar agora com Jorge Burlandi, candidato doutor Jorge, do Compromisso pela Vida. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Bom dia, o prazer é todo meu. O candidato está todo de branco assim, branco e azul, né? Porque ele é médico, né? Dentre outras coisas. Vamos lá, Rosa, a sua pergunta ao doutor Jorge. Bom dia, candidato. O senhor, as últimas pesquisas têm apontado o senhor em segundo lugar. O senhor acha que nesses próximos 15 dias o senhor consegue virar o jogo ou o senhor acha que não? Qual que é a sua expectativa? Nas pesquisas deles, eu em segundo. Eu acho que nós estamos no empate técnico tranquilamente. E vamos dar a volta por cima sossegado nesses últimos dias. Vamos passar por cima. O senhor foi vereador de Hortolândia, foi presidente da Câmara, e pelo menos 2 problemas são muito sensíveis à população de Hortolândia, que é a questão do trânsito e a questão da saúde. Enquanto vereador, o que o senhor fez para poder, pelo menos, tentar diminuir um problema que hoje a população não suporta mais? 2 problemas, né? Você sabe das limitações do Poder Legislativo? Sei. Tudo o que eu podia fazer, pedir para o prefeito, para os 4 cantos de Hortolândia, em relação ao trânsito e à saúde, eu pedi. Se ele não fez porque não quis fazer, não é? Mas a questão da saúde... O senhor foi da base de governo, né? Fui da base do governo, você tem que fazer esse trabalho de vereador. Mas o trabalho de vereador, independente de qualquer coisa, você tem que fazer. O que for bom para a cidade, você tem que fazer. O que for mal, você tem que ir contra, não é? Eu não posso admitir a saúde estar como está. Nós temos um orçamento maravilhoso, uma das cidades mais ricas da região metropolitana de Campinas e a pior saúde da região. Isso é inadmissível. Você tem que colocar quantos médicos foram suficientes para atender o povo. Tem que pagar o justo para o médico estar lá e atender o povo. Tem que ter serviço de saúde da cidade. Então, são coisas que não se pode admitir. E a questão do trânsito? Puramente falta de planejamento. Se liberam loteamentos, se liberam o crescimento demográfico e não se planeja a cidade, né? Não se abre avenidas, não se faz viadutos, que nós precisamos, as pontes, não se faz a malha viária necessária. Então, falta de planejamento. E quem mora lá é o que sofre, né? E vai aumentando o número de habitantes, e quem mora lá, eu nunca pensei que iria morar em Hortolândia e enfrentar um trânsito de 40 minutos para sair da minha cidade, uma cidade do interior. É uma falta de planejamento. Isso aí o que tem que ser falado, não podemos fugir disso. Candidato, todo mundo fala de saúde, todos os candidatos de todos os municípios. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor é médico, o senhor acha que leva alguma vantagem por todo mundo só falar que a saúde é problema e o senhor ser um candidato médico? O senhor acha que tem alguma vantagem com isso? Em primeiro lugar, eu acho que o que vale na pessoa, caráter, princípios e vontade de trabalhar. Agora, uma pessoa com caráter, princípios e vontade de trabalhar, o fato de ser médico pode ajudar e muito. Eu sou médico na Prefeitura de Hortolândia, concursado desde 94, sou médico tanto na iniciativa na rede pública como no privado. E sei de todo o sofrimento que o povo tem passado durante todos esses anos. É falta de remédio, é falta de médico, é falta de exame, pessoas que acabam morrendo pelo SUS não funcionar direito. Então, com certeza, eu acho que um médico prefeito com caráter, princípios e vontade de trabalhar pode fazer uma revolução na saúde. O senhor confirma que se o senhor for eleito, o senhor quer ser prefeito e secretário de saúde? Quero, porque eu sei que toda a perspectiva da população em votar num prefeito médico é a resolução da saúde, que é o que mais padece. Mas dá tempo de fazer? Os seus projetos? Porque assim, os candidatos eles vêm e falam, vamos resolver o problema de saúde, educação, e faz um monte de promessa. Qual é a sua proposta execuível para fixar o médico no posto de saúde, no hospital, ter remédio de fato? Querida, é investimento e prioridade política além da questão técnica. Eu quero ser secretário de saúde porque eu sei que se eu não resolver, a população vai me malhar.
E eu sei que eu resolver também, eu vou ficar como o cara que resolveu a história da saúde de Hortolândia. Agora, projetos. Tem que ampliar e remodelar o Hospital Mário Covas, que não aumenta um leito há 10 anos. Tem que colocar quantos médicos forem suficientes para atender o povo, mas você tem que pagar, senão ele não vem, ninguém é material de calcular. Você acha que Hortolândia teria condições de pagar para o médico para poder fixar? Porque o grande problema de médico é a questão salarial. Depende da especialidade. Por exemplo, clínico é um valor. Né? Você pagando R$3.500, R$4.000 por mês, você consegue clínicos. Psiquiatra já você não consegue, depende de especialidade. Você tem que pagar o valor que for necessário por especialidade para você ter o médico no povo atendendo. Você tem que ter o médico. Por exemplo, também você tem que ter hospitais regionais para cada 50 mil habitantes do hospital regional. Tem que ter centro de especialidades regional. Exames também, raio-x, ultrassom, tudo regionalizado. Principalmente para a cidade de Hortolândia, que é uma cidade dividida em regiões. Eu tenho certeza que em 6 meses eu posso fazer uma gestão, um choque de gestão, para já dar resultado. O povo já sentiu, o doutor Jorge está lá. Muitas vezes, na saúde ainda, você constrói, você falou em ampliar, mas o maior problema é o custeio. O senhor sabe disso, que custa caro. O senhor, em 6 meses, conseguiria verba para poder fazer o custeio disso? Porque nós temos aqui, estou falando isso por conta de Campinas. Campinas tem o Hospital Ouro Verde e até hoje ainda não conseguiu colocar todos os leitos em funcionamento por conta do custeio. Hortolândia, graças a Deus, uma cidade diferenciada. Hortolândia, no que vem, tem 800 milhões de orçamento. A folha de Hortolândia é 34%. Não se pode comparar a saúde financeira de Hortolândia em relação a cidade nenhuma da região metropolitana de Campinas, que é uma cidade nova, não tem aposentados. Em Hortolândia, eu tenho certeza que tem dinheiro para fazer isso. Não se faz por uma questão de uma ineficiência de gestão pública, muitas vezes, ou vontade política. Eu tenho certeza disso. É você priorizar, vai ter remédio, vai ter médico para atender o povo, vai ter o serviço lá, porque não adianta nada construir prédio também, que tem um montão lá construído lá, elefante branco, sem nada para atender. Então vai ter gente para atender o povo, ou precisa de remédio. Em primeiro lugar, você tem que ter prioridades na gestão pública. As minhas prioridades, tudo é importante, falei tudo, lazer, esporte, cultura, educação, todas as escolas de tempo integral é importante, a qualidade da educação, né? O servidor público bem pago, motivado. Mas é questão de saúde e segurança. Eu sou médico, minha vice é policial militar, professora do programa, né, de combate à violência e às drogas. Então a questão de saúde e segurança vai ser prioridade na minha política. Então um prefeito veio e fez uma coisa, outro prefeito veio e fez outra, o doutor Jorge vai vir para fazer tudo o que precisa ser feito. Né? O que está bom, vão melhorar. E o que está ruim, vão mudar. Tem que mudar. Saúde, segurança, deixa por nossa conta, que isso aí é questão de palavra de ordem. Vai ser um xerife, hein? Vontade de trabalhar, vontade de fazer, vontade de mostrar serviço. Vontade de mostrar serviço, é bom? É bom vontade de mostrar serviço? Saúde e segurança. Saúde, ele é médico. Segurança, a vice é PM. Foi por isso que o partido que o apoia, né, o PMDB, indicou a vice, pensando em segurança e botou uma PM para serviço? Já pensando, lógico, é o que nós queremos transmitir para a população. Nós queremos transmitir que haverá saúde para todos, que vamos priorizar a saúde e queremos que também a população sinta, escolhendo uma PM como vice, nós queremos transmitir à população um sentimento de segurança, de paz. Não é possível que Hortolândia seja campeã de roubo de veículos, furto de veículos. Não é possível que Hortolândia seja campeã de estupros. Uma mulher estrupada a cada 5 dias. Não é possível, com o dinheiro que tem. Agora, segurança é função do Estado, mas o município pode ajudar. Quais seriam as medidas que a Prefeitura de Hortolândia tomaria para reduzir, para aumentar a segurança no município, que estivesse ao alcance do prefeito? Porque muitas vezes o senhor não tem muito o que fazer, mas você pode investir em guarda e iluminação, eu não sei qual é o seu projeto. E segundo, o que fazer com a questão do crack, que eu acho que esse é o maior problema das famílias de Hortolândia. Muito bem. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: o Dr. Jorge tem o apoio do governador Geraldo Alckmin. O Dr. Jorge tem o apoio do vice-presidente Michel Temer. O governador Geraldo Alckmin vai nos ouvir e vai nos ajudar fortalecendo a Polícia Civil e a Militar no município de Hortolândia. Até para nos compensar a colaboração com o sistema prisional. Nós merecemos, né, esse carinho especial do Estado e o governador, como é nosso aliado, vai fazer isso. Né? A questão do município. Temos que investir em mais guardas municipal, aumentar o número de guardas, quem sabe chegar até uns 200 guardas. Tem que fazer tropas de elite.
Temos que ter um sistema de monitoramento integrado. Está provado que as cidades monitoradas, a violência diminuiu. Mas com tudo numa central só. Né? Monitorada a cidade inteira. A cidade é como um queijo suíço. Tem que ver entradas e saídas da cidade. Quer dizer, tem muito para fazer. Agora a questão da medicina do crack que você falou. Rapidinho, 10 segundos. O crack. Eu sou médico especialista em dependência química. Vou revolucionar a questão não só da prevenção, como o tratamento da dependência química. A questão da dependência química e das drogas vai ser prioridade no meu governo também. Sou médico especialista em dependência química. Tem que ajudar as famílias, tem que ajudar o doente e tem que dar mais tratamento. Ok, candidato, obrigada. Doutor Jorge, muito obrigado pela presença. Boa sorte nas próximas eleições, viu? Obrigado, prazer. Prazer é todo nosso. Rose, obrigado pela presença também, viu? Um bom domingo para você. Bom domingo, até amanhã. Até amanhã não, até a semana que vem. Até a semana que vem, até sempre, né, gente? Um bom domingo para todos. Band Eleições volta no próximo domingo. Hoje conversamos sobre Hortolândia. Até lá.